Boa noite, gente. Tudo bem? Esperar a doutora Gabriela entrar para se apresentar para vocês. Pode solicitar aí, Gabi, que eu autorizo. Oi. Ei, Nanda, deixa eu ajustar aqui, afastar um pouquinho. E aí, tá me vendo bem? Estou. Ouvindo? Ouvindo ótimo, tá bem. Maravilha, então. Uma honra para mim estar aqui com você. Olha, para mim é uma honra você ter aceitado meu convite. Sempre, Nanda, convite seu é convite aceito. Ah, então tá bom. Quer seja para live ou para festa. Muito bem. É isso Né? mesmo. E Se aí, como apresenta foi? para o pessoal. Já entrou uma pessoa aqui, um professor. Professor Evandro Dermato. Ele tem um canal maravilhoso, gente, aqui no Instagram, que fala aspectos muito práticos e cotidianos da dermatologia. E eu fiquei encantada porque ele fala muito aspectos da dermatologia para a pele de gente preta, né? E de gente parda. Então, assim... Mas, enfim, boa noite, né? Para quem já está aqui com a gente. Boa noite para a Nanda. Eu sou Gabriela Mendes, eu sou médica fisiatra. É uma especialidade ainda pouco conhecida, mas é uma especialidade que já tem uma história, assim, né? Que a gente trabalha com reabilitação. E então a gente trata de pessoas que têm qualquer problema com a funcionalidade, com o jeito de funcionar, com o jeito de existir no mundo, quer seja por uma condição física e também, muitas vezes, por uma condição psíquica, né? Que acaba acarretando alguns transtornos físicos também, como é o caso da dor crônica, né? Então, o médico fisiatra acaba lidando muito com esses aspectos aí de adoecimento, né? Das pessoas que têm dor crônica. E aí eu faço, então, essa clínica de dor e faço um exame que chama eletroneuromiografia, que estuda o sistema nervoso periférico. Então, para condições também relacionadas à dor, ou alterações de sensibilidade, ou alterações motora, como fraqueza. E, além disso, mais recentemente, eu tenho uma formação em medicina endocannabinoide. Então, assim, junto com Maria Fernanda, eu estudo também cannabis para fins terapêuticos, né? E isso veio agregar, então, nesse arsenal de possibilidades terapêuticas para as pessoas que têm dor crônica e outras disfunções também, né? Então, eu acho que é isso, Nanda. Isso mesmo. Explicou bastante, foi ótimo. Gabi, e com relação à fibromialgia? Fibromialgia é uma síndrome complexa, né? E eu costumo atender muito no consultório. O que mais chega para mim é mulher com fibromialgia. Às vezes elas nem sabem que tem fibromialgia, porque às vezes chega com um diagnóstico de lesão, um tendão no ombro, de ombralgia, e depois que a gente vai investigando, você vai conversando melhor ali, você percebe que não, essa pessoa não tem só uma dor no ombro, ela tem fibromialgia, né? Sim. Uhum. O que, que Sim. você, o que, que você me fala da sua rotina no consultório, da fibromialgia? Como é que chegam essas pacientes? Quando a gente trata dor crônica, né, que é nosso caso, assim, eu acho que a maioria dos médicos que trabalham com dor crônica tem aí uma porcentagem muito grande, talvez seja a maior prevalência no consultório, de diagnósticos de síndrome de fibromialgia. E
E aí a gente já pode pegar um gancho para entender que a fibromialgia ela é uma síndrome complexa, né? Que está dentro desse espectro de síndromes dolorosas crônicas. Ela tem em sua base a dor crônica, que é aquela dor com duração superior a 3 meses, mas que vem associada a outros comemorativos. Então, não é só, não basta somente ter dor, né? Essa dor de origem musculoesquelética que a gente está falando. Então, dor articular, dor muscular, dor tendínea, né? Então, para além dessa condição dolorosa, existem então também aí, que faz parte dos critérios, a fadiga, que é esse cansaço inexplicável, né? Sintomas como rigidez articular, matinal, normalmente inferior a 1 hora, né? Então, depois de 1 hora do acordar, tende a melhorar essa rigidez articular, mas ela também é um marcador da síndrome de fibromialgia. Transtornos do sono, não só insônia, mas também aquele sono não reparador, né? A pessoa já acorda cansada. Distúrbios psiquiátricos, então ansiedade, depressão, alterações do humor aí em vários níveis, as alterações do sistema nervoso autonômico, que a gente chama, né, que é esse sistema simpático parasimpático, que vai regular as fibras as fibras sensitivas finas. Então é muito comum as pessoas queixarem de queimação, de dormência, de formigamento. A hipotensão postural é muito comum também, né, Nanda? Então, são pessoas que têm essas quedas de pressão, então tem tonteiras. E os sintomas digestivos aí, então, como má digestão, a síndrome do intestino irritável. E as questões cognitivas, né? Então, como memória, por exemplo, problemas de concentração. Então, esses seriam os aspectos marcadores para a gente definir o diagnóstico. E aí tem uma revisão, que é a revisão mais recente do Colégio Americano de Reumatologia, que fala justamente isso, né? Antigamente valorizava muito essa questão da dor e de pontos dolorosos no corpo, né? Então, Sim. hoje em dia, esse não é mais o marcador principal. Então, ele é um aspecto dentre tantos outros marcadores que devem ser também pesquisados durante a nossa anamnese, né? E como você falou, é interessante, porque também nessa revisão mais atual, a gente entende que a síndrome de fibromialgia não é mais um diagnóstico de exclusão. Porque antes a gente tinha que afastar todos os outros diagnósticos para dizer que é fibromialgia. Então, hoje, o que a gente fala são de diagnósticos diferenciais ou diagnósticos associados. Então, assim, a pessoa pode ter uma dor no ombro por causa de uma osteoartrite ou de uma tendinite e ter também a fibromialgia, né? Então, essa tendinite ou essa osteoartrite não seria responsável por toda aquela condição dolorosa. Então, seria um diagnóstico associado. Então, é muito importante a gente entender isso. E, habitualmente, a síndrome de fibromialgia vem com outros diagnósticos, né? Então, inclusive, é muito comum estar associada a outras patologias, como diabetes, hipotiroidismo. Que mais, Nanda? Tem algumas outras condições clínicas, sistêmicas, outras doenças reumáticas, como, por exemplo, artrite reumatoide ou lúpus, né? Psorias, enfim. E aí é importante a gente entender e preencher esses critérios, porque a síndrome de fibromialgia pode ser um diagnóstico a mais, né? E, enfim, então, assim, acho que em termos de conceituação diagnóstica, é importante entender isso. É uma síndrome de diagnóstico clínico, não tem biomarcadores, exames laboratoriais, exames complementares, né, que vão definir essa condição de adoecimento. E o diagnóstico, então, ele é feito a partir desses critérios clínicos. E uma outra coisa interessante da gente falar também, que você falou que é o que você mais atende no consultório, de dor, né? Por quê? Porque é uma doença que tem prevalência alta mesmo no nosso meio, né? Os dados epidemiológicos mostram aí, no Brasil, em torno de 2,5% da população. E aí, numa proporção de mais ou menos 5 mulheres para 1 homem.
E a faixa etária, né, ali mulheres entre 35 e 40 anos até 60, 65 anos, é a época da vida em que essa condição aparece de forma mais expressiva e é quando a gente faz o diagnóstico, né? Então, são aspectos muito interessantes da gente colocar aqui né, em consideração para quem está ouvindo a gente, assim. Sim, e o diagnóstico, eu tenho uma paciente mesmo que ela tem uma bursite no quadril e ela vinha tratando há 5 anos, realizando diversos procedimentos, infiltração, realizou uma infiltração dessas mais modernas que eles fazem com células Mesenquimais. mais, e várias vezes ela realizou, fez várias sessões de fisioterapia e ela veio até mim porque a única coisa que ela nunca tinha feito era acupuntura. E aí eu falei com ela, olha, você tem uma bursite no quadril, mas você tem fibromialgia. Na verdade, a gente tem que tratar a fibromialgia. Porque o que está te gerando tanta dor não é mais o quadril, né? Então, era isso que você falou, da questão sistêmica. Porque ela tinha uma qualidade de sono ruim, a memória ruim, a dor não era uma dor localizada só no quadril, e ninguém que atendeu essa mulher, pessoas que trabalham com dor, tiveram um olhar integral da pessoa para fazer o diagnóstico correto. Então, é muito importante que quem tem esse tipo de problema, que está sofrendo, às vezes está tratando um quadro de dor localizado há muitos anos e não melhora, que procure um especialista em dor mesmo, porque esse profissional vai ter um olhar diferenciado. Talvez o que está faltando na sua vida é mudar o diagnóstico para você ter um tratamento correto, né? Então, essa paciente minha, ela nunca fez o tratamento correto em 5 anos. Ela fez tratamentos paliativos, que eu não estou falando que não eram indicados, muitas vezes eram indicados também, mas ela não fez o tratamento global da doença. Então, ela ficou 5 anos sofrendo com dor, sem melhorar. E veio a melhorar agora numa associação de tratamentos, porque essa síndrome também ela exige um tratamento multidisciplinar, né? Não adianta a gente falar que a paciente vai fazer o uso de um remédio que é o padrão ouro, por exemplo, a duloxetina ou a pregabalina, ou até a associação dos dois e que vai resolver. Que ela vai ficar ótima, sem dor, dormindo bem. Não é assim que funciona, né? Sim, sim. E é interessante entender aí também por quê, né? Porque, na verdade, até hoje a gente ainda não sabe exatamente qual que é a causa da fibromialgia, né? Então, existem alguns trabalhos já, assim, robustos, indicando caminhos, e até muito assertivos, de que essa doença tem uma base neurobiológica, né? Então, teria ali uma disfunção mal adaptativa em áreas corticais do cérebro, associadas ao estresse, né? E associadas também à percepção da dor, que sofreriam alterações estruturais e funcionais, né? Alteração na produção de neurotransmissores, parece haver também uma base neuroinflamatória, então acredita-se que tem uma disfunção de células da glia, que são células muito importantes para a manutenção do sistema imunológico cerebral, né? Que retira detritos celulares, que retira patógenos do nosso sistema nervoso. Então, a disfunção dessas células da glia estariam implicadas na base inflamatória também dessa doença, né? Então, e esse processo de neuroplasticidade mal adaptativa, que vai mudando a configuração estrutural e funcional do sistema nervoso, não só central, mas periférico também. Então, os neurônios, as fibras nervosas da periferia, é como se elas, eu costumo dizer muito que é como se fosse um fio desencapado que vai dando estímulo, né? E esses estímulos vão entrando no sistema nervoso central sem o freio, né? Sem o freio mesmo, a modulação do sistema nervoso central. Então, tem uma desregulação em todo esse sistema nervoso. E pelas alterações funcionais, com alteração na produção de neurotransmissores, como dopamina, as endorfinas, né? Serotoninas. Então, tem também toda essa base aí funcional.
Então, por ser essa questão sistêmica, global, não existe um remédio único, né, de única molécula que você vai ingerir e que vai te curar, né? E é uma outra coisa interessante da gente falar, justamente por essa complexidade toda, é uma doença que não tem cura. Assim como é a hipertensão, assim como é o diabetes, né? Mas é uma doença passível de controle quando você faz essa abordagem, como você colocou aí, que é essa abordagem multidisciplinar, interdisciplinar, multimodal, né? Então são várias modalidades terapêuticas, não é só remédio. Inclusive, o exercício entra como um pilar fundamental, justamente porque, a partir do exercício, a gente pode suplantar ou minimizar essas alterações mal adaptativas do cérebro, né? Porque o exercício promove uma neuroplasticidade do bem, vamos dizer assim, reorganizando as estruturas cerebrais e reorganizando também a produção desses neurotransmissores. Então, o exercício, juntamente com a medicação alopática, seria a base desse tratamento, e recursos integrativos, como, por exemplo, a acupuntura, que também tem essa finalidade, né, Nanda, de fazer essa melhor adaptação do nosso funcionamento, né, e a partir de uma regulação da produção desses neurotransmissores. Então, é muito importante que a pessoa entenda isso, assim, e que, a partir disso, ela passa a ser o personagem principal mesmo dessa história. Porque se esse sujeito não fideliza ao tratamento, né, que é multimodal, se ele não entende que precisa se reorganizar, alterar muitas vezes o seu estilo de vida, né, com exercício, com uma dieta mais equilibrada, as questões psíquicas, né? E aí eu acho até interessante, você pode pontuar algumas coisas nesse sentido também, como que as questões psicoafetivas estão tão marcantes nesse processo de adoecimento, né? Porque parece, pelos estudos, que a base de tudo se dá a partir dessa questão de um mau gerenciamento ao estresse, né? E aí eu acho muito interessante, porque eu acho que isso linka muito diretamente com o fato de ser mais comum em mulher e em mulher de meia idade. Né? Porque eu acho que é quando a gente tem uma carga mental maior em função de filho, de trabalho, de afazeres domésticos, de toda essa dinâmica que culturalmente na nossa sociedade estão atribuídos às mulheres, né? Então, isso explicaria por que esse estresse aumentado, que vai desregular também o hormônio, o sono, enfim, estão tão presentes e marcantes também na doença, né? Sim. Eu estava dando uma estudada hoje e aí eu assisti uma live de um reumatologista falando muito sobre o perfil da personalidade das pessoas, das mulheres que têm fibromialgia, que geralmente são mulheres muito controladoras, rígidas, assertivas, e mulheres que têm uma necessidade demais de se doar para o outro, querendo reconhecimento, né? Geralmente, querendo uma validação, uma aceitação. Então, às vezes, a pessoa, a mulher, faz até ela se esgotar, faz de tudo, e aí, só que com esse movimento repetitivo do fazer, vão surgindo lesões articulares, e mesmo essa questão das alterações cerebrais, né? Da produção das substâncias, dos neurotransmissores. E aí, ela entra num quadro de alteração que não volta mais. Não é só um estresse de um trabalho no final de semana. É uma vida de se doar e de se cobrar e de exigir perfeição, tanto dela quanto dos outros também. Nessa live falava sobre serem pessoas muito controladoras, com traços obsessivos compulsivos. Então, que desenvolvem também quadros psíquicos juntos, né? E que tem que ser tratado simultaneamente com um quadro doloroso, né? Que acompanha a doença.
Esse suporte psicoterápico também é um pilar fundamental no tratamento, porque é muito importante que a pessoa entenda o seu modo de funcionar, né? E a gente sabe o quanto difícil é a gente mudar o nosso jeito de funcionar no mundo, né? Mas a partir aí das inserções da psicoterapia, né, da psicologia, da psicanálise, enfim, você pode passar a reconhecer alguns gatilhos, né, e tentar aceitá-los e minimizá-los, né? E esse perfil psíquico, ele é muito marcante também, né? Então, você coloca essa questão desse perfil psíquico de pessoas mais rígidas, controladoras, mania de perfeição, agregadoras, tudo tem que passar por elas, né? Normalmente esse perfil está ligado também a uma catastrofização também dos eventos, tudo é mais grave, tudo é muito grandioso, né? E um outro perfil muito comum que a gente vê no consultório também é aquele perfil mais melancólico, aquelas pessoas mais deprimidas, né? E então seriam esses dois perfis, aquelas pessoas que se sentem atravessadas pelo mundo de um modo geral, né? Então tudo lhe dói, né? Então assim, as dores do mundo acometem, ela sente isso e é muito comum que esses dois perfis acontecem de um modo mais intenso e evidente nas personalidades femininas, né? Então ontem eu achei muito interessante, no Dia das Mães, Evandro está falando aqui que ele está adorando a live, mas que ele vai precisar ir para uma reunião. Vai ficar gravado, não vai, Nanda? Vai ficar gravado. Vai ficar gravado, viu, professor Evandro? E a gente fica muito lisonjeado da sua presença aqui, né, Nanda? Obrigada. Com certeza, muito obrigada. E acaba que faz um gatilho também grande com a dermatologia, né? Então, assim, algumas doenças da dermatologia também têm essa relação com essa questão também da dor, com esses transtornos psíquicos, né? Então, para o dermato também reconhecer isso é muito legal, né? E fazer os encaminhamentos aí. Mas, enfim, então, retomando aqui o raciocínio, essa questão do perfil psíquico é muito, muito importante que seja abordado durante a nossa anamnese, né? Então, quando o paciente chega, uma das questões mais fundamentais da anamnese é a gente tentar traçar esse perfil e fazer com que a pessoa entenda como que essa questão, esse jeito de funcionar, pode interferir diretamente na sua condição física, né? E como é importante a gente ajustar ou funcionar um pouco melhor, né, para poder também diminuir os sintomas físicos. Então, que mais? Eu acho que é isso, né, que você colocou aí do perfil psíquico. Essa paciente que eu comentei sobre, que tem 5 anos, que estava tratando a dor no quadril sem tratar a fibromialgia, ela já está com tratamento comigo. Deixa eu só desligar. Tocou bem agora. Ela está em tratamento comigo já tem, acho que quase 1 ano. E aí, até hoje ela chega e fala: será que eu tenho fibromialgia mesmo, Maria Fernanda? Será que eu tenho isso? Não é possível que eu fiquei tanto tempo sofrendo sem saber o que eu tinha. E logo na hora que ela chegou na consulta, assim que ela começou a conversar, eu falei: seu diagnóstico está errado, não é esse. No primeiro dia, porque já é acostumada a atender isso, né? A gente já faz o diagnóstico muito rápido. Porque muitas vezes a gente quer negar os sintomas da nossa personalidade, os sintomas psíquicos, né? As nossas características, na verdade, psíquicas. Então, ela não queria aceitar na hora que eu falei com ela que ela era controladora, que ela era rígida, perfeccionista. E eu já atendi outras pessoas também que às vezes até nem voltaram, porque eu entrei nesse aspecto aí da parte emocional, né? De conversar sobre isso. Porque às vezes a pessoa. Mas eu lembrei que eu estava contando, que eu ia contar, né? Que ontem, no Dia das Mães, eu vi
É uma dessas pessoas aqui no Instagram falando assim, os presentes para as mães, né? E assim, top 5, os 5 presentes. E o número 1 lá, o mais importante, né? E é que a pessoa até colocou assim, eu acho que esse presente vai ser impossível da gente ganhar. Mas um presente muito útil para a mãe seria reduzir a carga mental a qual ela é submetida diariamente. Com certeza. Então, aí uma outra questão também, né, que eu acho que condiz muito com essa faixa etária de adoecimento, né? E a mãe acaba tendo também muitas vezes esse perfil, né? Assim, a mulher, mas sobretudo a mãe, porque tem uma carga mental mesmo. A gente tem que dar conta de, você tem que saber o que o menino vai levar no lanche da escola, você tem que saber se acabou a borracha, o menino faz cocô e te grita, mãe, vem limpar, na hora que você está lá descansando, né? Então, assim, acaba a feira, a fruta que acabou, enfim, levar menino, buscar menino. Então, de um modo geral, né, as mães acabam sendo mais sobrecarregadas mesmo. Então, entender essa carga mental, saber colocar um limite e não achar que a gente tem que dar conta de tudo, porque a gente acha que tem que dar conta de tudo. Isso já passa pela natureza feminina, né? De querer resolver os problemas ser a mãe do mundo, né? Resolver os problemas do universo. E a gente não vai dar conta disso. Então, esse reconhecimento, essa aceitação, esse entendimento é muito fundamental para a gente seguir bem no tratamento, né? Seguir com menos sintomas, com menos agudização, que também é uma outra questão, porque, de fato, a pessoa ela não tem dor todos os dias na mesma intensidade o ano inteiro, né? Não é assim. Há uma oscilação mesmo aí dos sintomas, né? Épocas em que há uma agudização, em que há uma piora, normalmente associada a um gatilho, né? Que pode ser físico, uma sobrecarga física, ou pode ser psíquico, né? Há um estresse psíquico, né? Dessa demanda aumentada. E, na grande maioria das vezes, a gente que permite isso também, né, Nanda? Com certeza. E essa resistência, como você falou aí, essa resistência em entender e aceitar, né? Esse perfil, e que de um modo geral, né, as mulheres acabam tendo, e quando você aceita, reconhece, fica muito mais fácil de você lidar com isso, né? Com certeza. Uma outra coisa interessante, Nanda, que a gente não comentou quando a gente estava linkando ali os critérios, né, de diagnóstico, uma outra questão é a intolerância ao exercício, né? O fibromialgia tem uma intolerância ao exercício. E não só o exercício físico, esse que é terapêutico, mas também a essa dinâmica do dia a dia. Então, muitas vezes fazer uma feira, carregar uma sacola, arrumar uma casa, né? Toda essa demanda física, a pessoa que tem fibromialgia tem uma intolerância, ela tem um limiar mais baixo, então ela sente mais essa carga física. E quando a gente vai propor o exercício, é muito interessante o exercício terapêutico, que não seja um exercício extenuante, intenso, não tem que ir no seu limite, né? Do mesmo modo como a inatividade ou a ausência de atividade física piora também os sintomas, né? Então, é encontrar um caminho do meio, um equilíbrio ali nessa questão da atividade física, mas assim como o não fazer nada, o ficar deitado o tempo inteiro piora, o fazer também no seu limite físico pode piorar. Então, a gente também tem que achar esse equilíbrio aí do exercício físico, né? Para aquela pessoa, e isso também é muito individualizado. Sim. E também acho importante a gente comentar sobre o cuidado com qual tipo de exercício você vai fazer, porque, por exemplo, você não faz atividade física nenhuma, tem fibromialgia, às vezes já está com alguma lesão em algum tendão ou tem uma fraqueza muscular. E aí inventa de entrar na academia e fazer atividade sem uma orientação, vai lesionar. Aí lesiona, vem todo o período de pausa, de fisioterapia, de alívio de dor, às vezes fazer infiltração, às vezes fazer acupuntura, para depois voltar. Então é melhor que você faça um exercício que, esse que você falou, que não tenha um impacto muito grande, mas que te traga ali a manutenção da qualidade de vida, né? Que é o principal foco do tratamento. Exatamente.
Exatamente. E aí essa combinação, a gente fala, normalmente tem um tratamento de base, como você citou aí, antidepressivos tricíclicos, antidepressivos duais, que vão regular ali a liberação, né, dessas endorfinas, os gabapentinoides, como pregabalina, gabapentina, que vão modular a ação desse neurotransmissor chamado GABA, que é um neurotransmissor inibitório muito importante. Ele vai modular a entrada do estímulo doloroso no cérebro, então é como se fosse um freio, como se barrasse esses estímulos de dor que estão entrando. Então, a base normalmente são essas duas classes medicamentosas, né? Os relaxantes musculares de ação central, que acaba também atuando nesses dois neurotransmissores. O exercício físico, individualizado, personalizado, acompanhado, normalmente vai num crescente, então a gente começa com exercícios sem carga, né? E depois a gente pode ir progredindo para um pouco de carga. Os alongamentos também, que não devem ser excessivos, justamente por conta dessa fragilidade que muitas vezes tem nos tendões, nos ligamentos. Então, os alongamentos são fundamentais, mas eles devem estar ali dentro da tolerância, do limiar de cada um. Os exercícios aeróbicos, que são fundamentais para aumentar essa produção de neurotransmissores e essa plasticidade, essa capacidade do cérebro de se reorganizar. Então, os exercícios aeróbicos, como uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica. Então, são modalidades também muito interessantes. A parte nutricional, né? Então, hoje a gente sabe que algumas vitaminas, como B12, vitamina D, são muito importantes para a integridade da fibra nervosa. Alguns suplementos, como o ômega 3, que acabam diminuindo ali as reações de inflamação das células, são interessantes. Alimentos menos inflamatórios, então, assim, diminuir a ingestão, por exemplo, de lactose ou de glúten, né? Porque isso vai inflamar menos. Que mais? E tem A terapia. Sim. E hoje a gente tem esse recurso da cannabis, né? E a cannabis, ela vai agir em todos esses aspectos, desde a periferia até o centro, então desde as fibras periféricas até esse sistema nervoso, essas estruturas celulares centrais, porque ela vai regular um sistema fisiológico que nós temos, que é o sistema endocannabinoide, que é um regulador de todas as nossas funções, da nossa homeostase, e ele vai agir justamente modulando aí, né, essa liberação e essa produção de neurotransmissores, né? Então, melhora o sono, melhora o humor, essa questão que há uma região no cérebro que é uma região que percebe a dor e é uma região que está muito ligada à questão dos afetos e das emoções. Então, essa desagradabilidade da dor, essa percepção da dor como algo muito ruim e negativo, pode ser modulado também pela cannabis. Então, muitas vezes a pessoa tem dor, mas a dor não tem aquele efeito desagradável, perturbador tão intenso, né? Então, isso também pode ser modulado pela cannabis. Relaxamento muscular, enfim, a cannabis atua aí nesses diversos níveis de alteração que a gente encontra na fibromialgia e, de um modo geral, na síndrome de dor crônica. Então, vale muito a pena, não pela regulamentação que a gente tem, até do Conselho Federal de Medicina, enfim, não é ainda uma droga de primeira linha para o tratamento de dor crônica, mas sem dúvida que é uma opção terapêutica
muito válida, sobretudo quando a gente pega pacientes ali que já vêm de vários tratamentos sem uma resposta positiva. Então, a cannabis associada a isso tudo, ela pode potencializar a ação dessas medicações e, com isso, minimizar mesmo essa percepção aí dolorosa e regular o seu sistema fisiológico como um todo, né? Então, seu trato gastrointestinal vai funcionar melhor, seu sono vai funcionar melhor, passa a ser mais reparador, porque você aumenta o tempo que você fica ali no sono REM, né? Que é o sono que, de fato, você repousa e relaxa a sua musculatura. Então, enfim, até a parte metabólica, né? A questão da resistência periférica à insulina, por exemplo, a resistência aos hormônios tireoidianos. Então, há toda uma regulação sistêmica que pode contribuir. Não é um tratamento simples, não é um tratamento fácil, não é ainda um tratamento barato, porque esse tratamento a gente vai construir individualmente. Então, cada um tem um sistema endocannabinoide que responde de modo diferente, mas é muito possível e a gente vê no consultório, né, Nanda, respostas muito positivas quando a gente agrega a cannabis, o uso do óleo de cannabis ao tratamento para quem tem dor crônica. Então, assim como a etiologia é multifatorial, são essas, né, várias possibilidades de adoecimento aí, o tratamento também é multimodal. Então, tem todas essas modalidades aí de tratamento. Isso. Né? Muito bom. Acho que foi muito bom, muito didático. Você fala bem demais, tem todo um jeitinho de professora. Pois é. Ó, Olga Maria. Olga Maria já está no Brasil? Nada, ela está assistindo direto da Europa. Nossa, mas nós estamos chique demais. Olga Maria colocou aqui, controlar a mente para diminuir as dores. É possível? Eu acho que você é a melhor pessoa para responder isso, Nanda. Assim, como que, não só a acupuntura, mas meditação, né? Com certeza. Um A acupuntura atua da mesma forma que essas medicações vão atuar no sistema da produção dos neurotransmissores, é a atuação da acupuntura. Mas a acupuntura vai atuar fazendo com que a gente tenha produção endógena. Então, nosso próprio corpo vai liberar os neurotransmissores. Por isso que é tão diferente o resultado. Tem pessoas que fazem uma sessão e sentem uma diferença intensa, e tem pessoas que precisam de fazer, sei lá, 10, às vezes 20 sessões para notarem essa mudança. E a meditação também atua na produção dessas substâncias, né? Endógenas que trazem um alívio de dor e o conforto. Tanto a acupuntura quanto a meditação, elas desenvolvem essa tolerância, vamos dizer assim, à dor e ao sofrimento, uma resiliência, na verdade, né? Da mesma forma que a cannabis, da mesma forma assim, comparando com a cannabis, né? Sim. Claro que a cannabis atua de um jeito diferente dentro do sistema endocannabinoide, que é outro sistema, né? Mas é o mesmo princípio, vamos dizer assim. Então, é possível. Tem gente que tem lesões ortopédicas tão graves, tão complexas, e que chega para o tratamento, está bem? Está sentindo alguma coisa? Não, eu estou bem melhor. Estou fazendo acupuntura tem 3 semanas, já estou bem melhor. E às vezes nem eu acredito que a pessoa está melhor diante da lesão que ela tem tão grande, tão grave, tão complexa. Eu falo, nossa, como que a resposta realmente é individual, tem que ser feito na prática para a gente ver o resultado, mas é possível. Assim como a piora também é muito nítida quando a gente está vivendo algum tipo de estresse, né? Então, os pacientes começam a ter crise de agudização. Ô, doutora, não aconteceu nada comigo, eu não fiz nada, eu não fiz faxina, eu não trabalhei mais, mas de repente está vivendo um problema, não sei, financeiro, ou uma questão com o esposo, um problema pessoal, que está ali comendo a cabeça dela, tá uma bomba relógio, e ela não está entendendo que isso tem correlação, né? E eu acho que é uma outra parte muito importante do tratamento, e eu acho que é um diferencial
do médico que faz essa clínica de dor crônica, que é justamente chamar a atenção do paciente para esses aspectos, para que ele possa reconhecer quais são os gatilhos, tanto Sim, de piora quanto de melhora, né? Porque quando ele reconhece esses gatilhos, fica muito mais fácil dele entender e de retomar, de voltar para o ponto ali, um ponto zero, né? Onde ele vai começar novamente tentando afastar esses gatilhos. E da mesma maneira, os gatilhos positivos, né? Que são aqueles que vão promover uma sensação de bem-estar e de melhora. Então, assim, quando a Olga coloca controlar a mente é possível, é possível. Agora, requer uma disciplina muito grande e requer um entendimento muito grande de como funciona essa doença e de como esse controle da mente vai interferir positivamente no controle dos sintomas. Então, tudo passa muito por essa questão do diálogo, né? Então, o médico que lida com dor crônica, ele tem que desenvolver essa habilidade de comunicação mesmo, né? A sim, gente acaba, assim, perdendo, entre aspas, um tempo muito grande da consulta nessa conversa, né? Elencando esses fatores para que a pessoa possa dar conta de reconhecê-los e entender que não é só remédio, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que eu falo é isso, não tem um remédio, né? Assim como, por exemplo, eu dou muito exemplo da hipertensão, por exemplo, né? Dou esse exemplo, por exemplo, né? Da hipertensão, porque tem um remédio para tratar a hipertensão? Tem. Se você tomar só o remédio, não controlar a sua dieta, continuar comendo sal, continuar estressado, sedentário, vai abaixar a sua pressão? Muito provavelmente não vai, né? Então, esse entendimento de que é um tratamento global, né? sim. Então, essa comunicação dentro do consultório é fundamental para que a gente tenha um sucesso, né? E que a pessoa entenda que, mesmo ela controlando os sintomas, a depender do momento que ela vive, do que ela faz, pode ter uma piora, né? Ou uma melhora. E aí, por isso, ela é de fato o personagem principal aqui. Né? Não adianta eu, Gabriela ou Maria Fernanda, insistentemente estar ali prescrevendo remédio, se ela não dá conta de entender que não é só isso. Né? Sim. Eu acho Então, que é importante falar também sobre a importância da psicoterapia ou da psicanálise, de uma terapia. A gente falou já, mas só reforçando, de uma terapia, né, com um profissional capacitado. Porque os pacientes às vezes chegam para mim e falam, eu falo, tá fazendo terapia? Não, não tô. Mas eu tô vendo que a pessoa tá precisando, já orientei, reforço. E às vezes os pacientes falam, não, doutora, mas isso só de eu vir aqui já é uma terapia. Conversar com a senhora já é uma terapia. Eu falo, olha, não não adianta é. vir com essa conversa pra cima de mim que não cola mais. Por quê? A terapia que eu trabalho chama acupuntura. A terapia que o psicólogo vai fazer é outra terapia. Ali você vai estar só voltado para. O psicólogo vai estar exclusivamente ali para te ouvir e conversar com você. Né? Inclusive com técnica adequada, né, Nanda? Que é uma coisa Exato, que eu não falo. tem. Eu não sou psicóloga, eu não sei como lidar com isso, não. É claro que eu tenho uma escuta para o paciente, que eu acho que é boa, é tudo, mas isso não tira a necessidade do paciente fazer a terapia com o psicólogo, gente. É fundamental essa parte do tratamento. Às vezes tem paciente que é tão frequente na terapia, tão disciplinado, que consegue ficar meses sem ter crise, sem ter agudização. A gente vê isso na prática, mas infelizmente as pessoas têm muito preconceito ainda com essa parte, né, da saúde mental. Então, enquanto a pessoa não se abrir para o tratamento como um todo, né, dessa doença, eu noto que as respostas elas continuam sendo mais baixas mesmo, né? Então, às vezes o paciente fala, já fui um médico tal, um outro médico, não sei o que, pererei. Mas assim, você escutou o que o médico falou? Você tentou fazer o que o psicólogo também falou, que cada profissional que te ajuda né, tá ali, tá colocando para você. Às vezes a pessoa foge da terapia como o diabo foge da cruz. É.
E assim como a psicoterapia, eu percebo também, Nanda, muito com a fisioterapia. É muito comum, às vezes, a pessoa falar, eu já fiz 60 sessões de fisioterapia e não melhorou nada. Mas como é que foi feita essa fisioterapia? Então, assim, esse investimento nas terapias, eu nem sei se a gente pode falar complementares, pode, ainda fala integrativo, que complementam, né, mesmo. Essas terapias complementares, o investimento, e muitas vezes é um investimento financeiro. Às vezes eu falo, vamos investir nisso aqui, vamos pelo menos pagar 10 sessões de fisioterapia para começar, uma fisioterapia adequada, porque a gente sabe que o SUS fornece uma fisioterapia, mas é uma fisioterapia que muitas vezes é feita num coletivo, com 4, 5 pacientes ao mesmo tempo. Os planos de saúde oferecem, mas também muitas vezes nesse padrão. E a pessoa que tem dor crônica, ela precisa de uma terapia manual no início, né? Ela precisa de uma massagem, de uma liberação da fáscia muscular, precisa de que o terapeuta faça o alongamento junto com ela, liberando ali, fazendo alongamento neural também, não só tendino e muscular. Então, tem uma série de recursos dentro da fisioterapia que precisa ser feito ali no 1 a 1. Então, e às vezes você só consegue isso mesmo, né, num modo particular ou numa clínica que seja, às vezes, através de um plano de saúde, mas que vai de um modo muito direcionado. Então, é entender que é um investimento, né? Pelo menos no início, numa fase muito agudizada, a gente precisa sim investir nessas terapias. Tanto com psicólogo, quanto com fisioterapeuta e muitas vezes com nutricionista, para adequar a alimentação, né? Que são pilares ali muito, muito básicos, né? Muito importantes do tratamento, né? E é claro, isso tem um custo, né? Então a gente sabe que não é fácil também esse tratamento. Embora essas terapias já sejam todas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, existe uma lei federal, se não me engano, eu acho que é de 2023, que coloca a fibromialgia, a síndrome da fadiga crônica, nessa escala de doenças que devem ser supridas, né? Que o tratamento deve ser oferecido pelo SUS, mas a gente sabe que ainda é uma escassez, né? De uma oferta de qualidade dessas terapias. Então, a gente sabe sim que não é um tratamento ainda, né, barato, acessível a todas as pessoas, mas é muito importante que a gente faça esse reforço, né, da importância que é tratar desse modo completo, como a gente está colocando aqui. Sim. Né? E Inês colocou aqui que o tratamento não é barato e que, desse modo, há necessidade de implementação de políticas públicas para que, acho que esses pacientes tenham acesso, né, ao tratamento que ela quis dizer. E tem uma lei, agora eu não sei se é federal ou se é estadual, que a fibromialgia já é registrada como uma deficiência, né? Sim. Então, os pacientes que têm fibromialgia, a gente pode orientá-los de procurar a Associação dos Deficientes, né, na cidade onde a pessoa reside, com um relatório médico, tem que ter o CID da fibromialgia, pode constar as outras doenças que tem também, mas é importante que tenha o CID da fibromialgia para que essa pessoa possa ter uma carteirinha e ela possa usufruir dos benefícios, por exemplo, transporte público gratuito, acho que tem também acesso a eventos públicos gratuitamente, tem diversos benefícios, eu não sei falar todos, não. Mas prioridade nas filas em órgãos públicos, vagas para concurso público. Então, assim, essa é uma lei estadual de 2023. Então, não é tão recente assim, né? É recente, não tão recente, ou seja, já tem 2 anos em que a síndrome de fibromialgia foi categorizada no estado de Minas Gerais como uma deficiência física.
E isso automaticamente agrega direitos às pessoas que têm esse diagnóstico. E aí eu acho, inclusive, com possibilidades de aposentadoria, de auxílios, doença, afastamento do trabalho. Isso tudo, com certeza, acontece por uma mobilização social mesmo. Né? Uhum. Então, por exemplo, estratégias como essas de hoje, que é definição de um dia mundial de conscientização, isso ajuda muito na definição de estratégias públicas, né, dos órgãos públicos, para efetivar políticas públicas que asseguram esses doentes. Agora, eu vejo que há um viés nisso daí muito grande, sabe, Nanda? Porque, assim, a lei, ela já existe, né? Mas ela não é, vamos dizer, assegurada de um modo integral, porque, assim como a lei, eu acho que deveria haver um reforço no sistema de reabilitação profissional. Porque a Uhum. gente sabe também que, né? Então, ficar sem fazer atividade nenhuma não é interessante para o fibromialgico. Então, Uhum. não se sentir capaz ou apto para desempenhar uma função também é muito prejudicial em termos Sim. psicoafetivos, no contexto da fibromialgia. Então, seria muito importante que também os órgãos, as políticas públicas, investissem nessa questão da reabilitação profissional, de reajustamento funcional, sabe? E a gente, enquanto médico, incentivar isso também, né? Para que a pessoa ela consiga entender que muitas vezes a aposentadoria, num momento tão produtivo da vida da pessoa, não vai ser benéfico, não vai trazer maiores benefícios para ela. Então, assim, usufruir da lei, mas também continuar trabalhando para que a lei seja completa, né? Para que o sistema público ofereça uma reabilitação profissional, para que as instituições, não só públicas, mas também privadas, ofereçam reabilitação profissional, reajustamento funcional, a adequação ali de mobiliário e de estrutura de trabalho. Então, na verdade, uma ação muito complexa, né? Uhum. Mas eu acho que a gente já está nesse caminho. Só o fato de, pelo menos a nível estadual, a gente ter uma lei que assegura direitos para as pessoas que têm dor crônica, já é um grande avanço. Sim. Então, a gente precisa também entender, enquanto médico, a gente também precisa entender essa parte da legislação para a gente saber pontuar isso para os nossos pacientes, né? E dizer a eles como que essa questão profissional também é importante na manutenção do seu bem-estar psíquico e físico, né? Porque a Uhum. gente sabe que há essa relação, né, Nanda? Assim, às vezes são pessoas submetidas a trabalhos exaustivos, psiquicamente falando, fisicamente falando, mas não necessariamente significa que a pessoa não possa mais trabalhar, né? Claro. Então, Até porque o afastamento definitivo do trabalho, ele traz outros comprometimentos psíquicos, físicos, sim, financeiros, sociais, sim, né? E que sim. podem ser até mais prejudiciais, dependendo da situação, do que A o própria outro doença. lado, a própria doença. Então, isso tudo tem que ser feito com muito critério, né? Isso. Aí, ó, ela está colocando aqui, a Inês, que ela chama, que tem um É, projeto de lei aqui na Câmara Municipal, é, que, que trata do assunto no âmbito municipal. Eu não sei se tem, porque em sendo uma lei estadual, e Montes Claros sendo do Estado, né, pertencente ao Estado, eu acho que aqui também em Montes Claros essa lei é vigente, né? Ela vigora, é, né? mas eu acho que eles estão querendo fazer algumas modificações, acrescentando benefícios às pessoas que têm fibromialgia, sabe? A Além nível do municipal, né? tem uma vereadora do
do PT, que é Yara, eu não sei Yara, sobre. É Pimentel? Yara Pimentel. Yara Pimentel, a gente até conversou com ela, Inês me apresentou a ela e a gente ficou de fazer uma live depois sobre isso, sabe? Mas isso teve toda uma repercussão no mês passado, que teve uma audiência, né, na Câmara Municipal aqui, e ela participou também. E aí, depois disso, a gente ficou de fazer uma live. Vou até fazer contato com ela para ver Eu se. acho super importante, Nanda. É muito importante que a gente tenha acesso aos direitos da gente, né? Que o médico conheça também quais são esses direitos, né? Que facilite o acesso e ao mesmo tempo, fazendo esse contraponto da importância que é esse ajustamento funcional, né? Inclusive para o tratamento, né? É, é readaptar a vida, né, como um todo. Exatamente. Exatamente. Aqui, É isso. Inês colocou aqui, ó. Em alguns casos de benefícios é necessária a aprovação da lei municipal. Então é por isso que elas estão que está tendo essa mobilização com relação Ao município. a município, é. É. A Inês acabou de falar que ela tentou o cartão de estacionamento, que é, no caso, é uma vaga, a vaga para deficiente, né? Por exemplo, foi negado em razão da ausência da lei municipal. E aí você pensa o seguinte, uma pessoa com fibromialgia vai fazer compra no supermercado, no mercado, ou uma compra, qualquer compra que seja, vai ter que carregar isso até o carro. Vai chegar em casa, tem que descarregar, guardar. No outro dia a pessoa não levanta, Não levanta. né? É, é. E é muito interessante isso que você falou assim, a resistência que as pessoas ainda têm com esse diagnóstico passa muito por esse estigma, né? De que é uma doença psicossomática, que a pessoa está inventando, que não tem. Então, assim, inclusive a execução dessa legislação, né? A vigência dessas leis, a criação dessas leis, elas são também muito importantes porque validam esse diagnóstico, né? Incluem essas pessoas na sociedade, né? Fazem com que elas sejam menos discriminadas. Então, todos esses aspectos são muito importantes, porque acaba virando um ciclo vicioso, né? Então, assim, no processo de adoecimento. Porque quanto mais discriminação ela sofre, quanto mais portas fechadas ela encontra, quanto mais barreiras de acesso existem, mais aquilo prejudica a sua condição psíquica, né? E, como a gente falou, tem toda essa reorganização cerebral, então o aumento do estresse, da tensão, da angústia, do sofrimento, tudo isso vai reforçando esse ciclo de adoecimento. Então essas estratégias são muito importantes, né? Muito importantes. Sim, é isso. Eu queria te agradecer pela sua disponibilidade, sempre em me atender na hora que eu te chamo para fazer lives. Ô, E, Nanda, eu te agradeço, eu fico tão feliz de poder conversar e vou ficando mais à vontade também, né? Porque é sempre meio claro, tempo para mim estar aqui, mas eu acho que você deixa a gente tão à vontade, é tão bom. E sem contar que a gente pode fazer essa comunicação ativa com quem está aqui nas redes, né? Trazendo sim, informações, oferecendo um serviço, né? Dizendo das possibilidades de tratamento e das possibilidades, inclusive, de acesso a esses recursos legais. Então, assim, eu acho que esse trabalho que você faz é muito bonito e eu fico muito lisonjeada e feliz de você me incluir, me colocar como parte dele. claro, tá bem, Viu? imagina, com A live certeza. vai ficar salva? Vai ficar salva. E eu vou só reforçar aqui que a doutora Gabriela atende na Clínica Aliviar. Ela trabalha com dor, com reabilitação, com medicina endocannabinoide e tem uma experiência longa aí nessa jornada. Eu trabalho com acupuntura e dor também com cannabis, na Clínica Ânima. E aí, se vocês tiverem interesse de divulgar a live, gente, compartilhem, eu vou deixar salva, comentem, façam perguntas que a gente vai continuar acompanhando
e vai respondendo vocês. Muito obrigada Para por eu me compartilhar na minha também, Nanda, não sei Vou se é colocar. possível. Vou Então, ótimo, colocar. boa noite, bom descanso, um beijo grande para você, para todo mundo que está aqui com a gente. Beijo. Até. Tchau, Boa semana. você também.